Oi gente, tudo bom? Eu sou Paulo Nogueira, escritor, professor de literatura e crítico literário. O tema do vídeo de hoje é Casa de Escritores de Escritoras, tá? Os escritores, como todas as pessoas, como todos os seres humanos, eles têm os seus paradoxos e as suas contradições. Uma delas é que os escritores, eles são muito caseiros por definição, tá? Porque a atividade que eles exercem, tá? Ela tem que ser praticada na solidão, na privacidade, no ensimesmamento, na introspecção, ou seja, em casa, né? Por outro lado, é bem verdade que muitos escritores são tentados pelas viagens, por experiências exóticas e diferentes da sua rotina. Os escritores também estão sempre com o pé no estribo. Um bom dia eu vou gravar um vídeo sobre viagens e escritores e a literatura, tá? Muito bem. Então eu vou começar, eu fiz aqui uma seleção de alguns escritores com casas icônicas e escritores bacanas, tá? Estou começando pelo Gustave Flaubert, o grande escritor francês, tá, do século XIX, que inovou a parafernália da narrativa, tá, de ficção, tá, criando ferramentas como o discurso indireto livre, que eu ensino num dos meus cursos de estrutura de ficção, para quem estiver interessado depois pode procurar. Tá? Então o Flaubert, ele viveu a maior parte da vida dele numa casa, tá, nas adjacências da cidade francesa do interior da França, de Rouen. Essa casa, ela se chamava Croisset, não confundir com Croissant, né? O Flaubert viveu quase toda a vida, ele era um solteirão, com a mãe dele e depois com uma sobrinha, a mãe dele sempre vestida de preto, né? O Flaubert, ele pôde se dedicar exclusivamente à literatura, sem precisar de um outro trabalho, tipo um day job, não, um trabalho convencional, porque o pai dele, que era um proeminente médico de Rouen, o pai dele foi durante muitos anos diretor do hospital municipal, tá? Legou meios, recursos para que o Flaubert não precisasse se preocupar em trabalhar num trabalho convencional, tá? Então ele foi nessa casa que o Flaubert escreveu grandes obras-primas, como Madame Bovary, tá? Essa casa, infelizmente, não existe mais, tá? Porque o Flaubert não tinha filhos e a herança dele, incluindo a casa, foi para a sua ingrata sobrinha, que vendeu rapidinho a casa foi demolida e foi construída uma fábrica no lugar. Hoje existe um pavilhão que fazia parte da propriedade, embora seja um pavilhão simpático, com um pouco de sorte vão aparecendo aqui umas fotografias das casas que eu vou falando, tá? Mas não era ali, nesse pavilhão remanescente, tá, em que o Flaubert realmente escrevia. Ele escrevia num estúdio, no segundo andar da casa, tá? Ele acordava geralmente por volta do meio-dia, tá? Tomava um café da manhã e ia escrever, tá? Um dos objetos dele, em cima da escrivaninha, era um tinteiro em forma de sapo e a sua pena de ganso. Não podemos esquecer que os escritores nessa época não escreviam com os processadores de texto contemporâneos, em que é facílimo introduzir reformulações, não é? Escrevia tal, tinha que toda hora estar molhando a pena de ganso no tinteiro, evitando borrões, etc., rasurando quando fosse necessário, etc., etc. Tá? Bem, o Flaubert, ele escrevia com bastante empenho e regularidade, ele era muito meticuloso com o seu texto, tá? E às vezes, no verão, ele saía no finalzinho da tarde para nadar no rio Sena, tá? Que serpenteava bastante próximo da casa da Croisset. Tá? Muito bem. Outra casa interessante de um poeta britânico, nascido na Inglaterra, mas que viveu uma boa parte da sua vida nos Estados Unidos, o W. H. Auden. Tá? O Auden, ele não é tão assim, popular no Brasil, mas ele teve os seus 15 minutos de celebridade pop, tá? Quando aquele filme dos anos 90, Quatro Casamentos e um Funeral, há uma cena lá bastante tocante, em que é lido, precisamente num funeral, um poema dele chamado Funeral Blues. Tá? O Auden, ele alugou um apartamento em Nova York com seu marido, chamado Chester Kallman. Tá? Eles viveram lá um bom tempo e era uma bagunça indescritível. Era assim um vórtice centrífugo, tá? de caos. O Igor Stravinsky, o compositor clássico russo, comentou uma vez o seguinte: o Auden é a pessoa mais imunda de quem eu gostei na minha vida.
Nos últimos 15 anos da vida do Alden, ele e o Chester Kallman passavam os verões num vilarejo na Áustria, um vilarejo bastante recatado e pacato. Foi o único imóvel que o Alden possuiu na sua vida. Eles iam todos os verões passar as férias de verão no hemisfério norte para lá. Tá? Era um vilarejo bastante conservador, tipicamente austríaco, e o Alden, ele era tudo menos conservador. E é verdade que ele frequentava as missas de domingo, tá? Mas ele também escandalizava os moradores dessa vila. Por exemplo, um amigo dele usou seu Fusca amarelo, Fusca do Alden, tá? Para assaltar várias residências da região. Além disso, o Alden e o Chester Kallman recebiam regularmente visitas de jovens prostitutos vienenses. Mas ainda assim, os aldeões ali desse vilarejo reverenciavam e respeitavam muito aquele a quem eles chamavam simplesmente de Herr Professor. Uma outra residência de escritores, de vários escritores, se chama Peredelkino. O que é isso? Peredelkino era um condomínio, um conjunto de 50 bangalôs, chalés, tá? Construídos exclusivamente, disponíveis para escritores durante a União Soviética. Tá? O Vargas Llosa uma vez visitou a União Soviética já na sua época crepuscular, tá? E conversando com o transeunte que já tinha tomado várias vodkas e por isso estava mais tagarela, esse russo, como o moscovita comentou com Vargas Llosa, é o seguinte: os escritores são uma das pessoas mais privilegiadas da União Soviética, desde que eles sejam submissos. Tá? E esse, de fato, era um condomínio do Estado para escritores serem controlados. Né? Ninguém havia União dos Escritores Soviéticos e nenhuma obra literária era publicada na Rússia sem essa autorização, que implicava, de fato, uma vassalagem ao regime totalitário. Tá? Apesar disso, extraordinários escritores da excepcional, soberba literatura russa viveram em Peredelkino, né? Como o Boris Pasternak, prêmio Nobel de Literatura, o Mikhail Bakhtin, grande crítico literário, extremamente influente até hoje, tá? A Lilian Brick, tá? Que foi ela e o marido foram simultaneamente amantes do grande poeta Vladimir Mayakovsky, o poeta Evtuchenko e o Boris Pasternak. Foi aí que ele escreveu Dr. Zhivago, que lhe valeu, embora publicado clandestinamente, o manuscrito saiu contrabandeado da União Soviética e foi publicado em primeiro lugar na Itália, né? E o Boris Pasternak foi obrigado a recusar o Prêmio Nobel de Literatura. E ele escreveu também em Peredelkino alguns dos seus melhores poemas. O Boris Pasternak era, acima de tudo, um poeta, que se chama exatamente Poemas de Peredelkino, né? Esse condomínio de Peredelkino, ele é mencionado num romance do John Le Carré, aquele grande escritor de romances de espionagem, que se chama exatamente A Casa da Rússia. Foi feito um filme, aliás, bastante bom, em que o papel principal desse filme, e do romance também, é interpretado pelo saudoso Sean Connery, que morreu o ano passado. Hoje em dia, essas casas de Peredelkino, elas foram transformadas em museus literários, inclusive a casa em que o Boris Pasternak viveu é o Museu Boris Pasternak. Infelizmente, foi em 1939 um dos escritores, o brilhantíssimo Isaac Babel, um escritor judeu-russo, né, foi arrancado da sua casa em Peredelkino, foi levado para Moscou e para os porões da Lubyanka, né, torturado pela polícia política, a KGB, que nessa época se chamava NKVD, tá? E assassinado com um tiro na nuca. Ok. E viajando dos arredores de Moscou para Lisboa, nós temos a Casa Fernando Pessoa. Né? A Casa Fernando Pessoa, no encantador bairro de Campo de Ourique, vou mandar aqui um beijo para a minha amiga Cláudia Maximino, que está morando em Lisboa, né?
e precisamente nesse bairro. Ora, essa casa Fernando Pessoa, ela é a casa em que o Fernando Pessoa viveu durante os últimos anos da sua vida. Ele morreu em 1935, tá? Depois essa casa ela foi convertida numa fundação e num museu, tá? Tem lá todo o acervo do Fernando Pessoa, aquele baú onde existem ainda inúmeros manuscritos não editados, com todos aqueles dezenas de heterônimos do Fernando Pessoa, né? E essa fundação promove com muito dinamismo debates, palestras, encontros, não apenas sobre Fernando Pessoa. Eu próprio, quando vivi em Portugal, participei algumas vezes de debates e dei palestras na Casa Fernando Pessoa. Um congênere similar brasileiro é a Casa Mário de Andrade, em São Paulo, no bairro da Barra Funda, na rua Lopes Chaves. Aproveito para mandar um abraço para o meu amigo Carlos Henrique Dauria Maia, mais conhecido como Carlão, né, que mora ali na Barra Funda. Essa casa é um sobradinho encantador em que o Mário de Andrade viveu dos anos 20 até a morte dele em 1945. E ele promovia, né, na Casa Mário de Andrade, que obviamente não se chamava Casa Mário de Andrade, encontros regulares com o grupo dos 5 modernistas que mantinham viva a chama da Semana de Arte Moderna de 1922, e eram o Mário de Andrade, o Oswald de Andrade, o Menotti Del Picchia, a Anita Malfatti, tá? E agora me deu um branco, gente, Tarsila do Amaral, tá? Desculpem aqui essa colinha, mas são dezenas de nomes e de obras e de datas, tá? Muito bem. Essa casa, Mário de Andrade, ela foi convertida também numa fundação, tá? Hoje ela é a Oficina da Palavra Mário de Andrade e há cursos de literatura bem bacanas na Casa Mário de Andrade, tá? Uma outra casa que eu não posso deixar de mencionar ainda que meteoricamente, que eu já falei dessa casa, é a Fazenda de Asnaia Poliana, onde o Tolstói nasceu e praticamente morreu. Foi lá que ele escreveu suas obras-primas, Ana Karenina, Guerra e Paz, né? Eu disse praticamente morreu, né? Não por ele ser um imortal da literatura hoje em dia, mas é porque assim, já octogenário, trôpego e combalido e alquebrado, tá? Ele simplesmente fugiu de casa, tá? E morreu numa estação remota, numa estação de trem, tá? Também quero citar a Monk House, Casa do Monge, né? onde viveu os seus últimos anos a grande escritora britânica Virginia Woolf, tá? E era nessa casa também que ela e seu marido Leonard tocavam a Hogarth Press, tá? Uma editora que publicou livros muito importantes do modernismo, né? E foi dali, dessa casa também, tá, que num acesso irreprimível de desespero e angústia, a Virginia Woolf, que sempre teve problemas mentais, que se agravaram com o bombardeamento da Inglaterra na Segunda Guerra Mundial pela Luftwaffe, a Força Aérea Nazista, tá? Chamada Batalha da Inglaterra, tá? Ela saiu dessa casa para se matar nas águas do rio Ouse, tá? E não se esquecendo de enfiar várias pedras no bolso do casaco, porque ela era muito esquelética e tinha medo de flutuar involuntariamente, tá? Os escritores, eles também os escritores moram muito em hotéis, tá? Seja por longas temporadas, por muitos anos, tá? Ou pelo menos em determinadas etapas das suas vidas, tá? Eu vou começar pelo Hotel Fairmont, tá? Em Montreux, na Suíça, tá? Que foi o último endereço do grande Vladimir Nabokov. Tinha ficado famoso e ganhado uma bela grana com Lolita, finalmente escrito em inglês, tá? Então ele foi dos Estados Unidos e se instalou nesse hotel, tá? Ele só saía do hotel para caçar borboletas, que era o hobby adorado dele. Ele era uma sumidade nesse tema, tá? Tanto que é um espécime de borboleta com o nome dele. E ele está enterrado
num cemitério que fica a um tirico de garrucha do Hotel Fairmont. Tá? Depois, o Hotel Daniele, eu vou falar porque eu acho um hotel incrível, tá? Em Veneza, um hotel clássico. Pertinho do hotel fica o Quadricafé, tá? Que é onde nasceu o Expresso, o café expresso, onde foi criado pela primeira vez o café expresso. Ora, esse hotel ele foi frequentado por uma infinidade de escritores, entre eles, por exemplo, o Stendhal e o Balzac. E numa das suítes desse hotel, o poeta romântico francês Alfred de Musset e Georges Sand, que apesar de se chamar Georges era uma mulher, tá? Subiram pelas paredes, tá? Fazendo amor. Depois o Hotel Carbourg, no interior, numa cidade balneária da França, que aparece várias vezes como cenário do Em Busca do Tempo Perdido, do Marcel Proust, numa cidadezinha imaginária que ele chamou de Baalbek. Esse hotel, hoje ele é um relicário para quem quiser visitar, e apesar do Proust ter escrito também lá bastante, ele não mandou forrar as paredes do quarto do hotel com cortiça, para não ser devastado por nenhum tipo de som, como ele fez no quarto da casa dele em Paris. Tá? Depois, o Hotel Cadogan, em Londres. Foi nesse hotel em que morou durante algum tempo o Oscar Wilde, o escritor britânico Oscar Wilde, neerlandês. Né? E foi nesse hotel, no dia 3 de abril de 1895, em que o Oscar Wilde foi preso por conduta indecente com outros homens. Quando o Oscar Wilde estava sendo conduzido, atravessou o átrio do hotel, carregado pelos cangotes, pela polícia, tá? Uma senhora que estava lá hospedada disse assim: nossa, já não se pode confiar nem em um hotel de primeira categoria. O Oscar Wilde depois foi processado, foi condenado a 5 anos de trabalhos forçados numa prisão e saiu de lá um farrapo humano, acabou por morrer em 1900. Um hotel que é extraordinariamente folclórico, mitológico na literatura e na arte em geral é o Chelsea, um hotel de Nova York. Esse hotel tem muita história para contar. Né? Por exemplo, foi no bar desse hotel que o grande poeta galês Dylan Thomas, que foi da onde o Bob Dylan, que fez 80 anos semana passada, Bob Dylan tirou o seu nome artístico, seu pseudônimo, o verdadeiro nome do Bob Dylan é Robert Zimmerman, né? Então foi do Dylan Thomas. O Dylan Thomas avisou, tá? Proclamou que ele ia beber até morrer, até cair morto no bar do hotel. Tá? E cumpriu a palavra escrupulosamente, não parou de beber nem sequer para ir ao banheiro fazer xixi. Tá? Foi também nesse hotel que o líder dos Sex Pistols, aquela banda punk, o Sid Vicious, fazendo jus a seu nome, ele assassinou a facadas a sua namorada Nancy. E foi também nesse hotel, tá, que o grande bardo, sublime bardo canadense Leonard Cohen transou com a Janis Joplin. E depois imortalizou esse evento numa canção maravilhosa intitulada exatamente Chelsea Hotel, em que tem os versos que diz o seguinte, mencionam essa relação com essa noitada com a Janis Joplin, dizendo o seguinte: você me falou que você preferia homens bonitos, mas que no meu caso você iria abrir uma exceção. Por fim, o Hotel Barbizon. O Hotel Barbizon é um hotel bastante sui generis, na medida em que ele é um hotel exclusivamente para mulheres. Ele foi fundado na década de 30, também em Nova York, e os homens não podiam passar do hall de entrada do hotel. Entre hóspedes ilustres desse hotel, a Grace Kelly, futura estrela de Hollywood, princesa do Mônaco, uma bela noite ela tomou umas e outras, ou umas e todas, e dançou completamente pelada nos corredores do hotel. Outra hóspede ilustre foi a Sylvia Plath,
grande poeta americana, e o único romance da Sylvia Plath, The Bell Jar, A Redoma de Vidro, uma grande parte dele se passa no Barbizon. É lá que está hospedada a protagonista, que é um alter ego da Sylvia Plath, a Esther Greenwood. E ela chama o Barbizon, nesse romance, de Amazon. É bom a gente lembrar que as Amazonas eram aquelas guerreiras que viviam, mitológicas, que viviam numa comunidade exclusivamente feminina. Né? Outra moradora ilustre desse hotel foi a grande escritora americana Joan Didion, que eu já falei no meu vídeo sobre autobiografias. Tem um documentário muito legal sobre ela na Netflix. A Joan Didion, ela era muito jovem quando ela veio da Califórnia e se hospedou no Barbizon. E ela conta que ela era incrivelmente insegura, era uma jovem extraordinariamente tímida, e que quando ela se instalou lá na primeira noite, ela não conseguia dormir por causa do barulho do ar-condicionado no quarto, mas ela tinha vergonha, ela não teve coragem de ligar para a recepção do hotel pedindo para desligarem o ar-condicionado. Então passou vários dias sem conseguir dormir porque ela não tinha coragem de simplesmente pedir isso. Tá? Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, curtam e cliquem no sininho para receberem as notificações dos próximos vídeos. Tá? Fiquem bem, tudo de bom para vocês. Tchau, tchau.